Oi pessoal, eu vou falar um pouquinho hoje sobre poda da videira. É muito importante que a gente faça a poda, essa poda de inverno, que a gente chama de poda seca, agora nessa época do inverno, para que a planta estimule a planta a brotar, a se desenvolver, a dar ramos produtivos. E é muito importante a poda por vários motivos. Um deles é que a gente sempre vai trazer a produção para perto da planta. A gente nunca vai deixar muita madeira velha no parreiral, justamente porque quanto mais ano passar que a gente fazer uma poda mais longa, deixar mais ramo velho, mais problema a gente vai ter de doenças. E a gente não, com o tempo a gente não consegue controlar a produção. Sempre a gente vai produzir mais longe da planta e sempre deixando muita madeira velha. Esse é um parreiral que eu montei em setembro do ano passado. Nós estamos agora em julho. Vai ser a primeira poda de inverno que eu vou ter. Então é uma planta que está em formação. Ela vai dar a primeira produção dela agora em dezembro, final de dezembro. Aqui no Rio Grande do Sul a gente faz poda entre o meio de julho e o meio de agosto. A diferença é que se a gente fizer uma poda um pouquinho mais tarde, lá para o início de agosto, meio de agosto, conforme a região, a gente não vai pegar aqueles períodos de geada tardia, que pode fazer mal para a planta, pode ser que aquela brotação ela sofra com isso. Então, local onde tem problema de geada, a gente deixa para mais adiante. Local que a gente não tem problema de geada tardia nem nada, a gente pode podar lá no meio de julho. Então, aqui é um parreiral montado por cima de um pergolado, então a gente chama de um sistema latada. Enquanto que em muitos vinhedos, principalmente vinhedos, se tem o sistema em espaldeira, que é em cerca. Então, um cuidado inicial que a gente tem que ter é que a minha planta que eu vou plantar, ela seja conduzida até a altura do pergolado, nesse caso de latada, com um ramo único. A gente não deixa vir mais brotação de baixo. O que tiver de brotação aqui embaixo eu corto. Lá em cima que vai ser a minha poda de formação, que eu vou cortar ela ali em cima, onde ela vai formar os ramos secundários. Conforme eu fui conduzindo a planta desde setembro para cá, agora para julho, eu já fui trazendo ela mais distribuída por todo o pergolado. Nesse caso eu tenho uma latada de 4 metros por 4. 16 metros quadrados, eu coloquei 3 pés de uva. Então, para que eu não tenha muita uva, muito ramo aqui no meio desse parreiral, eu vou fazer uma poda curta. Notem que a gente ainda tem folhas agora, nós estamos no dia 20 de julho. Quanto mais a gente segurar as folhas, melhor. Por quê? Então, assim, o que eu recomendo? Quando você colheu a uva, você não abandonar o parreiral. Você vir e continuar irrigando bem, adubando. Para quê? Para que essas folhas elas tragam uma boa reserva para o meu parreiral. Então, assim, quanto mais tempo eu deixar o parreiral com folha, melhor. Mais reserva as plantas vão ter para que eu tenha uma boa colheita no ano que vem. Neste meu caso aqui, eu fiz um canteiro elevado, só que lá embaixo, embaixo desse canteiro ele é aberto, então tem terra embaixo. Nesse canteiro elevado, além de eu ter lá meus morangos, meus temperos e chás, eu tenho 3 pés de uva aqui. Na região grande de Porto Alegre eu recomendo sempre colocar as uvas americanas. Nesse caso eu coloquei uma Niagara rosa, uma Niagara branca aqui do lado e no meio uma Isabel. Então o que vocês estão vendo de folha aqui embaixo na verdade é um guaco, que eu vou podar ele até uma certa altura. Eu não quero que o guaco suba no pergolado. Então eu comecei a poda aqui, comecei a guiar os ramos que eu queria, esses ramos que vão ser ramos secundários lá do parreiral. E daí aqui eu cheguei num caso que eu quero mostrar para vocês, fica bem fácil de olhar. Deixa eu segurar aqui.
Aqui eu tenho um ramo secundário que veio para cá. O que eu quero? Eu quero ter essas estruturas aqui que eu já até cortei um pedaço do galho. Era um galho que ia para cá, era um galho que vinha pro lado de cá. Nesse caso esse galho ia lá para a rua, né? Então assim, são ramos que tem gemas. A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem uma, duas, tinha umas 10, 12 gemas. Aqui era um ramo que tinha umas 15 gemas, era um ramo bem grande. Aqui também. O que eu quero deixar nesse ramo secundário que eu quero deixar aqui? Eu quero deixar esses esporões. Então eu quero deixar de 2 a 4 gemas. Então eu chamo de esporão quando eu deixo no ramo 2 a 4 gemas. Aqui eu deixei 1, 2, 3 gemas e cortei. Aqui eu vou deixar 1, 2 e vou cortar. Então de 2 a 4 gemas lá eu deixei 2 gemas. Então aqui a gente consegue ver bem que eu tenho esse ramo, braço principal que eu vou deixar, e eu quero formar os cachimbos, que com o tempo ele vai formar uma estrutura aqui que eu sempre vou deixar um esporão. Provavelmente, se eu quiser fazer uma poda mista, eu deixo uma vara e um esporão. Nesse caso eu quero deixar pequenos esporões, então aqui eu vou deixar sempre 2, 3 gemas por ramo, da onde, por exemplo, aqui eu deixei duas, não sei se vocês conseguem ver, eu deixei duas gemas. Essas 2 gemas vão sair agora na primavera 2 ramos se desenvolvendo, com em média de 2 cachos por ramo. Então aqui foi realizada a poda, então eu deixei esses ramos, eu estou formando a planta ainda, então fui deixando os ramos compridos até a altura até a distância que eu desejava, e fui deixando somente esporões. Se vocês forem olhando aqui, ó, esses ramos com 2 a 4 gemas é que vão trazer ramos carregadores. A poda realizada aqui, eu deixei, que nem eu recomendo deixar só um ramo até em cima para depois guiar 2 ou 3 ramos, né? No caso da uva Isabel, eu sempre deixo um pouquinho mais, mas partiu daqui de cima já, né? Eu deixei 4 ramos guiando a planta, porque a Isabel é muito vigorosa perto da Niágara. Então, como eu tenho 2 Niágaras e tem Isabel eu deixei um pouquinho mais de ramo porque ela é muito vigorosa. Olha como eu distribuí bem os ramos, deixei os esporões, e aqui eu tô com a poda pronta, né? Tudo que tem folha, né? A gente, nessa poda que a gente faz, a gente tira, né? Daí tem alguns tratamentos importantes para uva que eu posso falar mais adiante, mas aplicar um fungicida agora seria o ideal para a gente eliminar qualquer foco de doença fúngica, principalmente a antracnose.